Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você falasse, que Deus pedisse para que o Senhor falasse com você, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, peço a tua total direção, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito, que seja o Senhor direcionando aquilo que o Senhor quer para hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que toda a mente, todo o coração seja levado cativo ao Senhor agora, Pai, que o Senhor possa agir de forma personalizada na vida de cada um, trazendo a palavra, que nós possamos ser abençoados nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. Como um bom discípulo do meu pastor, tem bastante texto hoje para a gente ler. A palavra do Senhor diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fala assim comigo: fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eu continuo. Seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. A outra versão fez o que o Senhor reprova. Na versão que eu fiz a palavra, falava reto. Então, fez o que era mal, ou o que não era reto aos olhos do Senhor. Talvez essa versão que você está aí, se você quiser colocar na atualizada para mim, fazendo um favor, só para... Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai e no pecado com que tinha feito Israel pecar. Agora vamos lá para 1 Reis, voltar um pouquinho para trás, do versículo 9 ao versículo 11. 15, 9 a 11. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa se tornou rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Coloca na atualizada, no versículo 11. Vamos falar junto ali, ó. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi. Você pode usar a atualizada mesmo, tá? Queridos, a palavra que eu vou dizer hoje é reto aos olhos do Senhor. Quando eu comecei a ler a Bíblia, todas as vezes a gente começa, às vezes fazer o plano de leitura ou as nossas devocionais, e uma coisa que sempre chamou a minha atenção é quando falava assim: olha, esse rei foi reto aos olhos do Senhor, e esse rei não era reto ou foi mal aos olhos do Senhor. E isso começou a chamar a minha atenção. Eu lembro que eu comecei a grifar toda essa avaliação que Deus fazia para os reis, para os servos dele, e para alguns ele falava: olha, esse rei fez o que era reto aos olhos. Fala assim: aos olhos do Senhor. Ou fez o que era mal, ou o que não era reto aos olhos do Senhor, E aí eu peguei e fiz uma contagem aqui, Então depois de Saul, de Davi, de Salomão, foram um total de 40 reis que reinaram, tanto no reino do sul, que era Judá, junto com Benjamim, e o reino do norte, que era o povo de Israel. Então assim, 28 desse total de 40, 28 fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor, Então desses 40, 28, a maior parte não fez o que era reto aos olhos do Senhor. 4 aqui não diz, alguns porque reinaram apenas 2 meses,
ou não tinha algo que estava falando sobre ele, mas sobre as atitudes. E eles eram maus, e apenas 8 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E a maior parte das vezes que esses reis eram considerados maus aos olhos do Senhor, eles eram comparados a Jeroboão, filho de Nebate. E a palavra do Senhor dizia, como a gente leu no primeiro texto, seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado a Israel a cometer. Então, esses reis, depois que Salomão morreu, seu filho Roboão, ele assumiu o reinado. Só que ele teve uma atitude ali, onde Deus já tinha falado que a nação se dividiria entre Judá e Israel. Então Roboão teve uma atitude, e nisso Jeroboão se juntou com o povo de Israel e foram ali falar contra Roboão e falou: olha, qual a sua atitude? Porque havia muitos impostos sendo cobrados naquela época. E aí Roboão falou assim: olha, ele preferiu dar ouvidos aos conselheiros jovens ao que dar ouvidos aos conselheiros de Salomão. Ele falou: olha, se já tinha muito peso, agora será mais ainda. Ou seja, vou aumentar o jugo sobre vocês. E nisso houve essa separação, houve essa divisão. Então o reino do norte e o reino do sul. E esses reis, eles tinham a oportunidade, cada rei que assumia, cada rei que estava servindo ao Senhor, eles tinham a oportunidade de fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor, aquilo que agradava aos olhos de Deus. Mas a maior parte deles decidiu fazer o quê? O que era mal. Decidiu andar de acordo com as suas convicções, com aquilo que achava. E o interessante é que tudo, Deus deixou tudo muito pronto. Existia a lei, existiam os profetas, tudo para auxiliar os reis. Mas a maior parte deles decidiu andar da forma que não agradava ao Senhor, ou que era mal aos olhos do Senhor. Então assim, Jeroboão, ele foi um marco. Existem aqui 2 parâmetros que eu quero falar: Jeroboão e Davi. Então a maior parte das vezes que os reis eram considerados maus aos olhos do Senhor, eram comparados a Jeroboão. E a palavra do Senhor diz que os reis seguiram o exemplo dele, porque ele tinha pecado e tinha levado o povo a pecar. Então ele não só pecou, mas ele levou o povo, a nação de Israel, a pecar. E quando o rei era reto aos olhos do Senhor, ele era comparado a Davi. Pode colocar lá 2 Reis 22:2. A palavra do Senhor falava assim: olha, fez o que era reto como o seu antepassado Davi. Olha lá, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se apartando nem para a direita, nem para a esquerda. Pode colocar. E aí outras vezes, 2 Reis 14:3, a palavra do Senhor diz assim, que existiam reis que até faziam o que era reto aos olhos do Senhor, mas não conforme, olha lá, e o que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, fez porém conforme tudo o que fizera Joá seu pai. Então existe um parâmetro aqui, existe 2 parâmetros. Aqueles que eram maus, eles eram comparados a quem? A Jeroboão. E aqueles que eram bons, eles eram comparados a Davi. Então Deus aqui deixou 2 parâmetros. Olha, aqueles que são maus, eles são tão maus que andam no caminho daquele que fez várias coisas que eu vou citar aqui, que não agradou, não foi reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi. E quando se falava de Davi, eu vejo que foi uma vara de medir algo, um parâmetro bem alto, porque ele tinha uma atitude diferente. Davi era um homem que se preocupava com aquilo que o Senhor queria dele, e não que as pessoas se preocupavam. Mas vamos chegar lá. E essa palavra no original, reto, a transliteração dela é iachar, eu acho que é isso, E significa reto, honesto, correto, direito, reto, plano, certo, agradável, direito, justo, conveniente, honestidade, retidão, aquilo que é honesto. Olha só como isso é forte. Fala assim comigo, fala: olha, reto, honesto, correto, direito, plano, certo,
agradável, conveniente. Então a raiz dessa palavra era alguém para ser considerado reto, ele precisava andar de uma forma, precisava ser honesto, precisava ser justo. Existia uma conduta que precisava ser seguida. Mas eu quero ver as atitudes desses dois reis, né? Por que eles foram colocados como parâmetros, né? Por que Jeroboão foi considerado esse... Então todos que faziam mal, todos aqueles que andavam, né, que não eram bons aos olhos de Deus, eles seguiam o conselho, ou eles seguiam os mesmos pecados de Jeroboão. Então eu listei algumas coisas aqui. Então Jeroboão, ele era um oficial de Salomão. Coloca lá para mim, 1 Reis 11, 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Mas se você começa a estudar sobre a vida de Jeroboão, ele era um oficial do rei, ele era alguém do alto escalão, era alguém da confiança de Salomão. Pode colocar o versículo 28 do mesmo texto, se você está acompanhando, pode ir lá para o versículo 28. A palavra do Senhor diz que ele era jovem, ele era capaz e ele era diligente. Ora, Jeroboão era um homem forte e valente, e vendo Salomão que esse mancebo era laborioso ou diligente, colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José. Olha só, Salomão viu Jeroboão como alguém que era diligente, alguém que era esforçado, alguém que estava ali, eles estavam reconstruindo os muros, ele trabalhava direto. Então Salomão viu em Jeroboão alguém que poderia ser até líder sobre os outros, conduzir os outros. Então você vê que Salomão, ele era alguém que tinha um certo valor. Ele recebeu uma palavra que seria rei, e uma promessa condicional, que seu reino seria como o de Davi. Pode colocar para mim, 1 Reis capítulo 11, 35 a 38. Essa palavra que Jeroboão recebeu: mas da mão de seu filho tomarei o reino coloca na NVI para mim, por favor, desculpa. É pressão aqui. Aleluia, Jesus. Trarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, ele está falando para Jeroboão: eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer, olha uma promessa condicional aí: se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Olha que interessante. Então Deus, ele liberou uma promessa sobre Jeroboão. Então você vê que o começo de Jeroboão era algo muito valioso. Deus falou para ele, falou: olha, se Deus quis que ele fosse rei sobre Israel, existia algo naquele momento que chamou a atenção de Deus. E Deus falou: Jeroboão, olha, você será rei sobre Israel, e eu vou fazer você como Davi. Eu vou te abençoar como Davi, mas se você andar segundo os meus caminhos, se você andar segundo os meus preceitos, se você me obedecer. Então Jeroboão se tornou rei de Israel, conforme o que foi profetizado. Mas Jeroboão, ele não tinha a fé e nem a obediência que Davi tinha, né? Então assim, 1 Reis capítulo 12, 26 a 30, né? O que mais chama a atenção, um homem que era simples ali, que estava trabalhando agora como rei de Israel, quando ele já tinha sido estabelecido, ele passa agora a não mais se preocupar com as coisas de Deus. Ele passa a não se preocupar com aquilo que agrada o coração de Deus, ou que pareça reto ao coração de Deus. Mas ele passa a se preocupar única e exclusivamente
consigo mesmo. Né? A palavra do Senhor diz assim, olha, agora ele estava lá, ele já tinha edificado a sua fortaleza. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. E eles vão me matar e vão voltar para o reino. Pode deixar aí, uma coisa interessante. Né? Existia algo estabelecido. Existiam datas, existiam tempos que o povo de Israel, ele precisava ir para Jerusalém. Então Jerusalém era um lugar de adoração. Jerusalém era um lugar onde o povo se reunia para buscar ao Senhor, para falar com o Senhor, para levar sacrifícios. E olha só que esse rei começou a pensar, falou, olha, eu não posso deixar eles voltar. Eu não posso deixar eles para a casa de Deus, eu não posso deixar eles ir lá, senão eu vou perder o meu reinado. Mas ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, que seria com ele. Pode continuar o texto. Olha até aí. Até o 30. Depois de aconselhar-se o rei, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, olha só. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Vamos entender aqui. E ele Jeroboão então agora, ele falou, olha, vocês não precisam ir mais à casa, vocês não precisam ir para Jerusalém. Vocês não precisam ir lá adorar. Nos nossos dias, você não precisa ir mais na igreja, né? Uma coisa interessante que ele foi lá e ele estabeleceu 2 bezerros totalmente contra aquilo que Deus estabelecia. Ele levantou 2 altares, ele colocou, olha, vocês não precisam ir para lá, vocês já foram demais para lá. Olha, tem aqui, eu vou deixar Betel, eu vou deixar Dan, vocês vão lá e adoram lá. Vocês não precisam ir mais. Um rei que foi chamado por Deus e agora ele começou a edificar aquilo, edificar altares idólatras, edificar coisas totalmente contra a palavra de Deus, totalmente contra aquilo que o Senhor tinha dito para ele. Jeroboão, ele mudou o que era certo, adaptou a palavra de Deus para ser beneficiado. Ele deturpou as leis do Senhor. Você percebe que quando ele falou, olha, para mim é conveniente fazer um culto assim. Para mim é conveniente que seja dessa forma. Para mim é agradável que assim seja. Ele começou a buscar só aquilo que interessava a ele, só aquilo que era bom para ele. Não se preocupando com a palavra de Deus, não se preocupando com os princípios, não se preocupando com aquele que o chamou, mas se importando o que é bom para mim, aquilo que me agrada. Ele fazia tudo conforme o povo estava acostumado. Parecia culto, tinha um santuário, tinha sacrifício, não era Jerusalém. E o que mais me chama a atenção, sabe o que era? Deus não estava ali. E no lugar tinha bezerros, ao invés de levar o povo a Deus, ele separou o povo de Deus. E o interessante, gente, vamos entender aqui. Ele fez tudo igual. Ele fez tudo igual. Ele falou, peraí, o povo precisa ver a mesma coisa. Ele estabeleceu as mesmas coisas. Olha, o culto, vai ter sacrifício, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter palavra, é parecido. É muito parecido. E o povo, ele foi naquilo que Jeroboão fez. O povo simplesmente falou, não, vamos. Eles passaram a adorar nesses lugares. Eles passaram a idolatrar esses bezerros, como se fossem esses bezerros, esses ídolos que tinham tirado eles do Egito. Você vê como que é, irmãos? Tem aparência. Tem aparência. Não, mas olha, e se você começa a ler a história, ele fala, não, eu preciso estabelecer as festas. Não, eu preciso os dias. Eu preciso estabelecer sacerdotes.
Ele fez tudo conforme era o culto ao Senhor, tudo de acordo com que a palavra do Senhor, que foi dada a Moisés, ele fez tudo. Mas só tinha uma coisa não, o principal não tinha, que era a presença de Deus. Quem estava sendo adorado ali não era Deus. Deus não estava ali. Coloca para mim 1 Reis capítulo 13, de 33 e 34. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Olha só, ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. Você sabe o que é interessante? Que o sacerdote, ele representava ali o povo, mas ele não queria confronto, ele não queria ninguém que pudesse talvez incomodar. Olha, tem outro texto que ele fala que ele começou a pegar pessoas de todo tipo. Você quer ser um sacerdote? Você quer ser um homem de Deus? Você quer vir servir? Venha. Mas a ordem no culto a Deus em Jerusalém, só os levitas poderiam fazer isso. Mas Jeroboão não se preocupou, ele não se preocupou com o que estava acontecendo. Precisava ser bom para ele, precisava estar bom para ele. Se colocasse um sacerdote que iria contra ele, atrapalharia. Não, então eu tenho os meus bezerros. Quem quer ser sacerdote? Eu chegava para, eu quero ser sacerdote. Pô, vamos lá. Ele pecou e levou o povo a pecar. Isso é muito forte. Sabe, todo esse erro, sabe onde ele estava? Toda essa motivação errada, não só levou ele a pecar, mas levou as pessoas que estavam ao redor dele a pecar. 1 Reis 14:16, pode colocar para mim. Ele abandonara Israel, que Deus, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me choca, é que isso era mal aos olhos do Senhor, mas não era mal aos olhos do povo. A palavra de Deus não diz que, olha, isso pareceu mal aos olhos do povo, isso pareceu mal aos olhos daqueles que sabiam que estava servindo. Eles sabiam como era o culto, eles sabiam que tinham que ir para Jerusalém, eles sabiam a lei, eles sabiam como andar, mas aquilo não pareceu mal aos olhos humanos, não pareceu, mas era mal aos olhos de Deus, não era reto aos olhos de Deus. E eles continuaram naquelas práticas, sem se preocupar. Sabe por quê? Para o povo é importante ter uma religião. O nosso pastor fala muito disso. Eu preciso cumprir minhas obrigações, não tem problema o que eu estou fazendo, não tem problema a quem estou adorando, não tem problema o que está sendo pregado. Eu preciso cumprir a minha obrigação, eu preciso ir aos domingos, eu preciso ir lá, não tem problema. Eu preciso ter a minha religião, eu preciso cumprir os meus votos, porque o importante é ter religião. Você precisa ter uma religião. Vou dizer para você, como tem sido ensinado nessa casa, a religião não te leva para o céu, quem te leva é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem atalho. E o interessante, o que não importa a forma. Porque, irmãos, vamos pensar 10 tribos, porque só 2 estavam com Roboão nessa época. 10 tribos, das 10 tribos, ninguém se levantou e disse, se a palavra não disse, você pode pegar em Reis, pode pegar em Crônicas, eu não vejo o povo falou, olha, isso aí é mal. Não, eles continuaram, porque a palavra do Senhor diz que ele pecou e fez o povo pecar. Olha, não tem problema, o importante é que não me incomode.
deixa eu quietinho, eu só quero ir lá, eu só quero cumprir minha obrigação, só quero continuar na minha vida tranquilo, eu estou cômodo. Você percebe que o povo estava dessa forma. O povo se afastou de Deus da mesma forma que Jeroboão se afastou, preocupando-se simplesmente consigo mesmo, com o meu prazer, aquilo que é bom para mim. Eu preciso adaptar, precisa ser bom para mim. Mas essa conduta, esse caminho, essa religião, porque ali foi estabelecida uma nova religião, não te leva para o céu, não te leva, não nos leva, não levou o povo, né? Não te faz ser reto aos olhos do Senhor. E o interessante é que isso vai te levar para a morte, vai te levar para o inferno. Você pode ter uma aparência de crente, você pode até parecer bom aos olhos humanos, pode parecer ser de Deus, mas se você não for reto aos olhos de Deus, não passa de religiosidade e de hipocrisia. Irmãos, não adianta nós tentarmos adaptarmos para nós o culto, não adianta nós tentarmos achar aquilo que é bom. Olha, eu não quero que me confronte, eu quero ficar na minha religião, eu quero ficar do meu jeito, o que importa é o que eu penso. Não importa o que eu penso, importa o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa a meu respeito. Eu não posso ser reto aos olhos dos homens, eu preciso ser reto aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que você tem que ter um mau testemunho, me entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Mas a hipocrisia, coloca lá para mim o texto de Mateus. A hipocrisia, né? Nós estamos vivendo um tempo que Deus está nos levando para algo novo nessa igreja. Sabe, é uma nova fase de conquistas, mas muitos ainda estão presos à religiosidade. Presos, eu preciso ir lá picar o meu cartão, eu preciso ir lá cumprir o meu compromisso. Você precisa cumprir o propósito, que é ser cópia de Jesus, que é levar o evangelho, que é semear. Senão não vai virar nada. Estamos aqui reunidos de forma religiosa. Hipócritas, bem profetizou, quem está dizendo é Jesus. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Irmão, não é religião, Jesus tem que estar presente, Jesus tem que estar ensinando, o Espírito Santo. Não adianta uma palavra sendo liberada se o Espírito Santo não está. Não adianta eu dizer: olha, Senhor, eu te amo, mas chega amanhã, as minhas atitudes são diferentes. Senhor, olha, eu te adoro, só da boca para fora, porque se eu adoro ao Senhor, a minha vida tem que ser uma vida constante de adoração. E nós temos aprendido isso nessa casa. Adoração não é culto, não é cantar aos domingos. Adoração é dizer: eu não vou mentir, eu não vou adulterar, eu não vou andar dessa forma, eu não vou roubar. Não adianta. Sabe, nós estamos num tempo onde eu vejo muitas igrejas, se eu posso dizer assim, adaptando. Isso é religião. Jesus passa longe desse lugar. O que precisamos entender, nosso pastor liberou uma palavra aqui, não sei se você lembra. Virão tempos difíceis, Jesus está voltando. Você sabe quem vai permanecer? Quem não se adapta, mas quem segue os princípios da palavra de Deus. Quando começar a arrochar, aqueles que estão na religião não vão ficar. Não, olha, eu vou me divorciar, sabe, pastor? Não dá mais certo, eu não amo mais. É melhor eu me divorciar agora, porque vai que eu faça alguma coisa. Talvez para o mundo é reto, é legal, é normal, mas aos olhos de Deus isso não é reto, isso não agrada. Ele não projetou você para isso, mas é normal. Talvez para o mundo, eu acho interessante que talvez as pessoas ao teu redor vão dizer: tudo bem, eu como um bom religioso que eu fui, fora algumas igrejas, irmãos, a aparência
A impressão que eu tenho é que parece que nós temos Bíblias diferentes. Às vezes nós ouvimos algumas coisas, parece que, sabe, será que está errado? Mas é melhor ser bom aos olhos dos homens. Deus que... Fique lá. Eu preciso ser... Tá bom para você? Tá. Não tem problema, querido. Vem cá. Vou te amar. Isso é adaptação do Evangelho. Irmão, eu sou como um bom religioso. Deus me tirou da religiosidade. Acho que todo mundo já ouviu isso, mas, irmãos, foram 20 anos de religião. 20 anos dentro de uma igreja evangélica, sem conhecer Jesus. Isso, irmãos, isso é muito forte. Se para você não tem diferença, para mim, eu falo, Deus, como eu não te conheci. Nessa casa eu tive o privilégio de conhecer a Jesus e não conhecer a religião. Mas essa casa não te leva para o céu, Jesus te leva para o céu. Nós mostramos o caminho. Sai da religião, irmão. Mentir, fofocar. Não, pastor, mas assim, eu estou falando do William para o bem dele. Estou falando lá para o Rafa, porque eu preciso. É normal. Para os outros é bom, é reto. Mas para Deus não é. Fofocar, desonrar, mentir, maldizer. Para os que andam como Jeroboão, isso é normal. Isso é comum. É reto. Mas o importante, Luciano, é que eu tenho uma religião. Eu estou indo na igreja. Tu não está entendendo. Mas aos olhos de Deus, essas coisas, você não é reto. Quem tem um texto que não está aqui, mas é uma coisa interessante, né? Acho que é Mateus 6 que fala: aquele que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, você vai ser recompensado pelas suas ações na onde? As motivações que você tem, coisas que estão no teu coração que só você sabe, pensamentos impuros. Talvez alguém está falando com você, ou você está ouvindo uma palavra, está desdenhando. Você sabe quem te recompensa? É aquele que te vê em secreto. Aquele que sabe quem você é de verdade. Não uma capa. Hoje eu coloco uma capa porque vou na igreja, hoje eu sou cristão. E amanhã? Tem muito lugar, né, com cara de igreja, que leem a Bíblia. Tem louvor, tem oração. Mas como Jeroboão, se Deus não for o centro da adoração, se Deus não for o centro, se não vivem os princípios da palavra sem negociá-los, não passa de religião. Irmão, não adianta, é ou não é, é sim, sim, não, não. Você quer ser bom aos olhos de quem? Das pessoas? Eu lembro que eu era legal demais. Nossa, pensa num cara legal. Ixi, palavrão não faltava na minha boca. Eu lembro que, eu não posso falar tudo aqui, hoje eu tenho vergonha, primeiro eu falava. Mas assim, eu fazia cada coisa, que misericórdia. Eu lembro que alguém quando falava assim, nossa, tem que ser assim, tem que ser. Eu falei, calma, não é tudo isso não. Gente, peraí. Nós precisamos compreender, né? Quando você quer ser conveniente com aquilo que está à sua volta. Eu lembro de uma palavra que a pastora pregou, termômetro ou termostato. Você que se adapta ao ambiente, olha, se está a festa lá, o negócio, o pau está atorando, eu estou no meio. Estou na igreja, não, você tem que mudar o ambiente. Você não tem que ser levado conforme o ambiente. Mas irmãos, você não pode adaptar o evangelho. Você não pode adaptar a palavra de Deus de acordo com as suas necessidades. Você tem que se adequar a ela se você quer salvação. Sem santidade ninguém verá Deus. Essa é a marca dessa casa. É algo que tem sido pregado domingo após domingo. Faz 10 anos que estamos aqui. 10 anos ensinando que o caminho do céu é o caminho da santidade. Não há adaptação. Não, eu me lembro, né, claramente o dia que o pastor Marcos, deixa eu molhar o bico aqui. Eu me lembro quando eu comecei a ser líder nessa casa. E eu era político. Sabe aquele cara que não sabe falar não? Né? Aquele cara que eu precisava agradar a todos. Eu fui muito tratado por eles. Eu me lembro que uma das coisas que marcou muito, e eu não esqueço disso, porque foi 2009, né? Eu estou fazendo 10 anos de igreja, dia 13 de julho também. Olha que presente, estou pregando aqui para vocês. Mas assim, eu lembro que ele falou, Luciano, nós não estamos aqui para encher a igreja. Eu não quero saber
de você passar a mão em ninguém. Ou você confronta o pecado, ou não está junto. Simples assim, irmãos. Porque estamos aqui para encher o céu, não estamos aqui para encher igreja. E às vezes, eu tenho um pecadinho de estimação. Não, irmãos, você vai ser confrontado. Porque não queremos andar como Jeroboão. Queremos andar de forma diferente, que agrada ao Senhor, amém? Agora vamos falar do outro parâmetro. Nós falamos de quem? De Jerô? Estão comigo aqui, amém? O próximo parâmetro que nós lemos, quando é falado que alguém foi bom aos olhos de Deus, é comparado a quem? A Davi. Eu podia falar de Davi, mas todos nós conhecemos bem a história de Davi. Nós sabemos que ele trouxe a arca, ele restaurou a adoração, ele colocou a casa de Deus em ordem, era um adorador, era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero falar a respeito de Josias, porque a palavra, pode colocar lá 2 Reis 22, de 1 a 3, porque diz que ele fez tudo conforme Davi. Vamos entender o que esse homem fez. Então Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, 8 anos, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ele era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, o seu antepassado, sem se desviar, fala assim comigo, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Então você percebe que esse homem, ele andou conforme Davi. Então eu quero falar a respeito de Josias. Josias começou a reinar com 8 anos, filho do rei Amon, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse texto não precisa colocar, você só anota. 2 Crônicas 33, 21 a 25. E o interessante é que ele era filho de um rei que fez o que era mal, que andou nos caminhos de Jeroboão. Josias andou diferente do seu pai, né? Foi profetizado a seu respeito, você sabe para quem? Para Jeroboão. Vamos ler lá, 1 Reis capítulo 13, de 1 a 3. Eu vou ler aqui. Tá ali. 13, de 1 a 3. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, o altar deles. Ele clamou contra o altar, o homem de Deus, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso, e ossos humanos serão queimados sobre você. Olha só, foi profetizado a respeito de Josias a Jeroboão. Falou: olha, tudo que você está fazendo, eu vou levantar um homem que vai desfazer. Tudo que você está fazendo com a minha casa, eu vou levantar um homem que vai purificar, que vai acabar com isso. Que era Josias. E uma coisa interessante que me chama a atenção, né? Ao contrário do que poderíamos pensar, naturalmente Jeroboão, ele foi filho de um rei mau. Podia-se dizer agora, ele vai ser mau. Mas eu vou dizer para você, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o importa é que quando você aceita Jesus, Ele muda o seu destino, Ele muda o seu futuro, amém? Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 3, a palavra do Senhor diz que com 8 anos, ele começou a buscar a Deus. Olha lá, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, 8 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então, a primeira, você percebe que com 8 anos de idade, esse menino começou a entender que ele precisava buscar a Deus, que algo estava errado naquele lugar. Ele começou a buscar ao Senhor, começou a orar. E o próximo passo que ele fez, ele purificou a Judá, a Jerusalém. Coloca lá, 2 Crônicas 34, de 4 a 8. Vamos ler junto.
Para você entender, é só continuar. Sob as suas ordens, olha só o que esse cara fez. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo Naftali, e nas ruínas ao redor delas. 7. Derrubou os altares e os postes sagrados, e esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 10º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Entenda um negócio, ele começou a purificar o templo antes mesmo de ter o contato com a palavra de Deus. Nós vamos chegar aqui. Mas você percebe que é o contrário de Jeroboão. Esse homem, ele falou assim: olha, eu não quero andar desse jeito. Se você começar, eu fiz essa lista, mas não daria para passar aqui. Você percebe que a maior parte desses reis que eram maus, eles eram traídos, eles morriam. Sabe, eles reinavam pouco tempo. Para você ter uma base, a época que Judá foi de 344 anos de reinado, com, se não me engano, foi 10 reis. E 208 anos de Israel, com 30 reis. Por quê? Porque todo aquele que é mau, ele não vai para frente. Aquele que é o mal aos olhos do Senhor, ele não prospera, ele fica enroscado. E naturalmente algo vai acontecer. Mas você percebe que Josias, ele começou a ser diferente, ele começou a andar diferente. Ele falou: eu preciso tirar essa idolatria, eu preciso tirar isso. E ele começou a purificar o templo, ele começou a restaurar o culto. Tirou toda a imundícia, toda a idolatria, todo culto que não era ao Senhor, que parecia ser para Deus, mas não era para Deus. Ele encontrou, coloca lá para mim, 2 Crônicas 34:15. Isso aqui me choca demais também. Olha só, Ilquias disse ao secretário Safá: encontrei o livro da lei no templo do... Vou dizer para vocês, se ele encontrou, porque estava perdido. Irmãos, e estava perdido na onde? Na casa do Senhor, no templo do Senhor. A palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Olha como isso é forte, irmãos. Não podemos colocar filosofias humanas, não podemos colocar coisas que vêm dos homens, que parecem ser retos aos homens, aos olhos dos homens. Quando isso acontece, quando esses sofismas começam a entrar, a palavra de Deus é deixar de lado, e ela precisa ser encontrada. E isso me choca. Quando eu li isso aqui, eu fiz uma devocional na época, eu lembro, eu falei: nossa, eles encontraram dentro do templo, dentro da igreja. Espera aí, era algo especial para eles, era a lei para eles. 2 Crônicas 34, de 26 a 28. Você sabe quando que ele achou? Ele falou: eu vou deixar aqui aberto para me proteger agora. A palavra do Senhor diz que ele leu. Olha lá: diga ao rei do Judá que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus. Isso aqui é Josias, quando ele leu a palavra. Quando ele leu aquilo, ele começou a ficar chocado. Quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença,
eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça. Enfim, queridos, esse homem, quando ele viu a palavra de Deus, ele começou a ver, ele estava purificando o templo, irmãos, antes de ler a palavra ainda. E a hora que ele viu aquela palavra, a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu, ele chorou. E ele foi, se você pegar o texto, diz que ele foi procurar um profeta, falou: olha, o que o Senhor espera? E Deus falou: eu vou destruir o povo me abandonou, o povo me deixou, o povo buscou aquilo que eles queriam, eu não vou. Mas o interessante é que esse homem, Deus deu uma palavra para ele, falou: olha, mas com você, porque você se humilhou, porque você se arrependeu, não vai acontecer na tua geração, né? Como Davi, né? Porque Davi, quando ele quis construir o templo, Deus falou para ele assim: olha, você não vai construir, seu filho vai construir. Davi podia ficar parado, né? Ele falou: não vou ser eu mesmo que vai fazer. O que ele fez? Ele juntou quanto mais tesouro, para quando Salomão assumisse, poderia construir o templo. Josias, foi dada uma palavra para ele: tudo bem, você se arrependeu, não tem problema, não vai. Deus falou para ele: olha, não vai ser na sua geração. Mas você vê que ele não parou. Aquilo falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. Essa palavra, essa verdade entrou no meu coração. Eu preciso mudar essa nação. Eu preciso purificar. Se isso não agrada a Deus, independente do que aconteça comigo, eu preciso ser diferente. Eu preciso tirar essa imundícia. E o interessante, né? Essa palavra purificar fala mesmo de imundícia, purificação da lepra, né, do fluxo de sangue, falava lá. Você vê que é algo sujo, algo que é abominável a Deus, né? Então assim, ele leu a palavra, se arrependeu e foi diante do povo e declarou a palavra, a verdade e não a religião, né? 2 Crônicas 34, de 29 a 31. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Israel, todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos a lei, para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. 31. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Você percebe? Ele falou: não, se todos os reis fizeram outros altares, eu limpei. Eu vou limpar, eu conheci a verdade agora. Eu preciso declarar essa verdade. Eu preciso falar. E ele pegou, se levantou e começou a falar toda aquela palavra. Falou: olha, nós estamos errados. Esse caminho está errado. Toda aquela adaptação de culto, tudo aquilo que estava errado, todos os princípios que estavam fora, ele começou a restabelecer. Ele começou a colocar a casa em ordem. E você vê como um exemplo. Ele falou: ele fez uma aliança diante de todo o povo com Deus. Ele fez uma aliança olha, eu estou mostrando, se os meus antepassados fizeram algo errado, eu estou dizendo para vocês que eu estou fazendo certo. Eu estou fazendo aliança. Talvez você venha de uma família, que seja o que for, como for, e às vezes você fala: eu não consigo ser cristão, eu não consigo buscar a Deus. Eu vou dizer para você, quando você decide, quando você faz uma aliança e quando você declara a verdade, as pessoas à sua volta vão mudar. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Pode colocar o versículo 32 e o 33. Depois fez com que todos em Jerusalém, olha só, isso aqui me chama atenção, porque ele confrontou o povo agora. Ele confrontou. Ele falou: não, peraí. Depois ele acabou de fazer uma aliança. Olha o que ele fez. Depois fez com que todos em Jerusalém, em Benjamim, se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados.
Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Irmão, a atitude dele, cultos adaptados, palavra adaptada para você não muda, é religião. Esse homem, ele falou assim: eu quero quebrar a religião, eu quero falar a verdade, porque é a verdade que transforma, a verdade que muda, e a verdade que vai salvar as pessoas, essa verdade é Jesus. E ele começou ali a mudar todos à volta, ele simplesmente contagiou. E a palavra do Senhor podia dizer: não, olha, alguns se rebelaram. A palavra do Senhor diz que todos permaneceram firmes ali. É o texto que nós lemos. Próximo ponto, como foi com Davi, ele restaurou a adoração ao culto do Senhor como seu pai, como seu antecessor. Coloca lá 2 Crônicas 35, de 1 a 4. Eu estou terminando já. Então, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Isso aqui eles não faziam mais. As festas que eles faziam eram para os bezerros. E assim o cordeiro pascal foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar o seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas, encarregados de instruir todo Israel e consagrados para o servir ao Senhor: coloque a arca sagrada no templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro, sobre os ombros. Agora dedique o seu tempo a servir ao Senhor, seu Deus, o povo de Israel. Você pode continuar lendo. Sabe o que ele fez? Ele começou tudo aquilo que Davi fez. Ele começou a colocar cada coisa no seu lugar. Os sacerdotes que precisavam de Deus, os levitas. Sabe, ele começou a estabelecer aquilo que Deus queria. A adoração, o culto ao Senhor foi restaurado. Tudo aquilo que tinha sido perdido, tudo aquilo que tinha sido feito de forma errada, agora Josias começa a transformar, começa a colocar de acordo com Deus quer. 2 Reis, capítulo 23, 15 a 17, pode colocar para mim. E através de Josias, a palavra que foi liberada a Jeroboão foi cumprida, olha lá. Até o altar de Betel, o altar idólatra, edificado por quem? Jeroboão, filho de Nebate, que levou a Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, isso, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, e ele os demoliu, queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Então tudo aquilo que foi liberado. Vamos continuar. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos, queimá-los no altar a fim de contaminá-los, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. Tá bom, tem aí. Sabe, aquela palavra que foi liberada para Josias lá atrás, que na realidade foi falado para Jeroboão, se cumpriu agora. Então Josias, ele fez toda essa reforma, ele começou a mudar. Josias agradou ao Senhor. 2 Reis 23, 25. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de... Agora nem Davi está sendo comparado. Deus já colocou estabeleceu algo novo aqui. Mas irmãos, e a palavra do Senhor diz que Josias, ele foi reto aos olhos de quem? Do Senhor. Josias, ele não foi reto aos olhos do povo, né? Certamente quando ele começou a purificar Judá, Jerusalém, quando ele começou ali a dizer, olha, esse culto está errado, essa forma de você andar está errado, esse não é Deus, esses princípios estão errados. Você acredita que o povo gostou? De forma alguma. Eles começaram certamente a dizer para Josias, você está fanático, você está bitolado, não precisa disso tudo não, para que isso?
Sabe, irmão, mas Josias, ele não estava preocupado em agradar as pessoas, ele não estava preocupado em agradar os homens, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, em ser reto aos olhos de Deus. Mas quando estamos na religião, sabe o que preocupamos? Em ser bom às pessoas, bons religiosos. Não importa, alguém fala algo errado perto de você, eu não posso ser chato, porque senão eu vou ser mal aos olhos do meu irmão. A pessoa está indo para o inferno e você não tem coragem de dizer: esse caminho é mau, porque você pode não ser reto aos olhos dele, mas o que importa é ser reto aos olhos de Deus. Sabe, queridos, quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus trouxe muito a vida dos meus pastores. Eu tenho feito algumas preparações aí pro aniversário, e eu comecei a ver algumas coisas que já fizemos. Mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi o dia que vocês foram na Câmara. Nunca um pastor tinha se levantado para estabelecer uma lei que beneficiaria a todos. A todos. Se levantou porque Deus deu a direção. Falou: olha, é algo que será bom para as crianças da nossa cidade, não é para as crianças da nossa igreja. E agora eu pergunto para você: foi bom aos olhos dos homens? Pareceu reto? Mas o que importa é fazer a vontade de Deus. Não importa ser reto aos olhos dos homens, o que as pessoas pensam. O que importa é que Deus pensa a teu respeito. Eu vejo quanto Deus tem honrado. E essa casa tem essa marca, 10 anos dizendo: vamos ser retos aos olhos de Deus, vamos ser santos, vamos andar em santidade. Não importa, irmãos, se você quiser viver na religião, se você quiser palavras adaptadas, se você quiser fazer: eu preciso de um culto que me agrade, eu vou dizer para você que aqui você não vai encontrar. Mas eu vou dizer para você um culto adaptado, uma palavra que se encaixa de acordo com as suas necessidades, que se você pode fazer o que você quiser. Vou dizer para você, talvez você está indo atrás de Jeroboão. Tome cuidado. Sabe, muitos de nós vivemos na religiosidade, colocamos uma capa, dizemos que somos cristãos, falamos até bonito, mas eu pergunto para você: parece ou será que é mesmo? E quem sabe quem vai dizer isso para você? É o próprio Jesus. Porque quando chegar o último dia, Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no meu gozo eterno. Ou Ele pode dizer assim: servo mau, vai para a perdição. Irmãos, nós precisamos decidir, né? Precisamos fazer a diferença nessa cidade. Nosso chamado, nosso propósito para essa cidade é fazer a diferença. É não querer ser legal, querer ser político, mas ser verdadeiro. Dizer: Deus, eu amo ao Senhor independente de qualquer coisa. Deus, eu não negocio os seus princípios, eu não negocio a tua palavra, mesmo que isso vai contra o que eu pense. Deus, porque não importa o que eu pense, importa o que o Senhor pensa a meu respeito. Irmão, Jeroboão, ele pensava muito para si, e o fim dele foi a morte. Mas Josias foi alguém que mudou todo mundo, mudou tudo à volta, purificou tudo, e não houve outro. Eu sei que nessa cidade teve um parâmetro, permita falar de novo, mas às vezes a gente ouve: nossa, mas lá na Comúfer, lá é muito rígido. Nossa, quando eu ouço isso, às vezes eu compartilho com o pastor, eu falo: glória a Deus. Porque, irmãos, você faz parte dessa igreja, nós somos essa igreja, e o nosso propósito aqui é ser reto aos olhos de Deus, e ser como Josias, purificar, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde for. Eu queria chamar o ministério de louvor, já estou concluindo. Gálatas capítulo 1, versículo 10, pode colocar lá para mim. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens?
se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Queridos, o meu convite, né, nessa noite, nessa noite não, nessa manhã, eu estou pensando na noite já. Mas o meu convite, sabe o que é? Existe um novo tempo que já começou sobre nós. Sabe, eu queria convidar você que não quer ser como Jeroboão. Você que talvez lá na tua célula você tem sido confrontado e aquilo, não podia ter falado assim comigo. Não é desse jeito, não, tinha que ser dessa forma. Às vezes você recebeu uma correção e não. Ou às vezes você está dando um jeitinho. Você está com o teu casamento aí meio bagunçado e está querendo achar um jeito de adaptar a palavra. Vou dizer para você que não tem adaptação. Você que mente demais para sua esposa, para os seus filhos, no seu trabalho. É hora de mudar. É hora de dizer, não, olha, eu vou ser como Josias. Mesmo que isso aconteça, eu quero deixar essas coisas, eu quero deixar isso para trás. Mas o meu chamado, meu convite nessa manhã é para aqueles que querem ser como Josias. E como foi profetizado aqui, nós lançarmos sementes sobre essa terra. Aqueles que querem fazer a diferença, aqueles que querem não negociar valores, aqueles que querem, onde estiver, olha, eu estou no meu trabalho, ali pode ser um ambiente terrível, mas quando eu chegar com a presença de Deus, eu vou ser diferente. Lá na minha casa, aonde eu estiver, as coisas vão mudar à minha volta, porque Cristo está comigo. Eu sou uma cópia de Jesus. Eu quero convidar aqueles que querem ganhar Fernandópolis para Jesus. Mas não se ganha Fernandópolis para Jesus como Jeroboão, tentando adaptar, tentando fazer a igreja ou os cultos que agradam as pessoas. Precisamos ser como Josias, que vamos falar a verdade sempre, porque a verdade é que liberta, a verdade é que muda. Se você quer estar comigo nisso, queria que você ficasse de pé. Você que quer ser como Josias e não como Jeroboão, eu quero orar, quero liberar essa palavra em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Sabe, você que tem tido atitudes, talvez você que sabe tudo isso que eu disse, tem tentado, às vezes, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo da palavra. Hoje é dia de você se arrepender e dizer, Senhor, eu preciso deixar isso, porque eu quero a tua palavra. Eu não quero adaptações, eu não quero nada. Eu quero agradar ao Senhor. Você que anda muito preocupado em ser reto às pessoas, em mostrar talvez para o seu líder, para o pastor, ou até para as pessoas à tua volta que você é crente. Mas quando está sozinho, lá no teu secreto, as suas atitudes demonstram tudo ao contrário. Hoje é dia de dizer, eu não vou ser como Jeroboão. Em nome de Jesus, seja como Josias. Seja como Josias. Vamos reformar, né? O chamado dessa casa é restaurar os altares, é reformar, é levantar os muros, é mudar essa cidade, é dizer que essa cidade há um único Deus, Senhor Jesus, e Ele vai usar os Josias dessa igreja, vai nos usar para mudar essa terra, vai usar para mudar o teu trabalho, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, comece a pedir para que Deus fale com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Deus, para aqueles que têm tido no coração algum tipo de atitude de rebeldia, que reconheçam e mudam. Aqueles que têm tentado ser bom aos olhos dos homens, mas têm sido maus aos teus olhos. Eu peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que haja mudança. Mas levanta Josias no nosso meio, Deus. Eu quero ser Josias, eu quero ser como ele. Eu quero, Deus, reformar, eu quero ser bom aos teus olhos, eu quero ser reto aos teus olhos. Adore ao Senhor.